Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje a gente vai falar sobre honestidade emocional e auto-perdão. Nessas últimas semanas a gente falou sobre temas mais de autoconhecimento, né? Eu falei de autocuidado e falei de autoaceitação e hoje a gente vai falar sobre honestidade emocional e auto-perdão porque também são parte, né, do autoconhecimento, são imprescindíveis para a gente conseguir chegar a oferecer uma educação respeitosa para os nossos filhos. É muito importante a gente se conhecer, entender todos os processos que acontecem dentro da gente e, além de se aceitar, também saber se perdoar, porque uma pessoa que não se aceita e não se perdoa não consegue aceitar os outros e não consegue perdoar os outros também. E esses outros, dentro deles, estão incluídos nossos filhos também. Como eu falei nos outros vídeos, né? Quando a gente era criança, a gente foi educado num padrão de repressão dos nossos sentimentos e emoções, né? Quando eles chegavam, normalmente tinham que ser abafados, sufocados. A gente muitas vezes ouviu, engole o choro, você não tem que sentir isso, sentir raiva é feio, sentir ciúme não é legal, enfim. Não sabiam, nossos pais não tinham esse conhecimento e não sabiam mostrar pra gente como acolher e validar esses sentimentos, né? A gente simplesmente não deveria mostrá-los porque era errado. Então, quando a gente sentia essas coisas, a gente sentia culpa também por estar sentindo aquilo. Só que não é errado sentir nada, né? Emoções e sentimentos vêm, eles brotam de uma maneira que a gente não tem como controlar, é involuntário, né? A questão é, quando eles chegam, o que é que eu faço com eles, né? Se eu fico com raiva, o que eu faço com essa raiva depois que ela chega em mim? Na época que a gente era criança, a gente tinha que esconder, porque era feio sentir raiva, né? Mas e agora? O que eu faço? Eu saio quebrando tudo? Eu grito com todo mundo? Eu bato nas crianças? Eu bato no meu chefe? Ou eu sei me olhar, eu consigo me olhar, me autoindagar, entender por que essa raiva tá em mim, porque essa raiva é minha, não é dos outros, e o que eu faço com ela? Eu consigo integrar esse sentimento? Eu consigo me perdoar por estar sentindo isso? Às vezes a gente não sabe entender o que a gente está sentindo justamente por essa falta de educação emocional na nossa infância, né? E muitas vezes por se sentir mal por estar sentindo aquilo, que a gente julgava ser errado, porque quando a gente sentia essas coisas, sentimentos mais fortes como ira, como raiva, como nojo, diziam pra gente que era errado sentir aquilo. Então já existia um julgamento do nosso sentimento, né? A gente nasceu num sistema punitivo, eu já falei isso em alguns vídeos falando da questão do castigo, né? Exatamente, quando a gente erra, era proibido errar. Quem erra tem que sentir culpa e tem que ser castigado. E a culpa, no fim das contas, é uma forma de castigo, né? É uma forma da gente se autoflagelar, é uma autopenitência. Quando a gente sente culpa, a gente já está sofrendo por ter feito uma coisa, né? E a culpa realmente não leva a gente para lugar nenhum. A culpa vitimiza, a culpa paralisa a gente. A gente se coloca numa posição de vítima, né? Que não pode mudar as circunstâncias. A vítima não tem poder de ação. Só que quando a gente joga a culpa para fora, joga pela janela a culpa e entende que nós somos os responsáveis pelo que a gente sente e pelo que a gente faz com esses sentimentos e emoções, tudo muda, né? Com a autorresponsabilidade, você tem poder de ação. Você pode mudar essa realidade, né? Você não vai conseguir mudar as outras pessoas, isso é fato. Não adianta tentar se transformar transformando as outras pessoas. Você tem que saber se mudar, você tem que aprender a se transformar com relação às situações e com relação às pessoas. Essas situações difíceis, dolorosas, sempre vão existir. A questão é como você vai saber lidar com elas. Se você vai transbordar e não vai saber gerenciar a parte emocional, ou se você vai conseguir não se afetar tanto com essas coisas. Então, quando a gente consegue não sentir culpa pelo que a gente está sentindo, eu estou com raiva do meu filho, eu estou com raiva da minha mãe. Não é feio sentir raiva do filho, não é feio sentir raiva da mãe, tudo bem. Entende por que você está com raiva. Essa raiva é sua, tem a ver com uma informação que você traz, né? Não é a sua mãe ou seu filho que estão fazendo alguma coisa que te dá raiva. A raiva é toda sua, tem a ver com a nossa sombra, né? Seja honesto com você. A honestidade emocional tá aí. Tá bom, beleza. Eu aceito que eu estou sentindo raiva. Eu entendo que eu estou sentindo raiva. E o que eu vou fazer com ela e por que eu estou sentindo ela? Voltando um pouquinho ao tema da culpa, a gente sente culpa por tudo, né? Porque a gente foi ensinado nesse padrão da culpa, de sentir
culpa por errar, né? Na verdade, a gente está num padrão de que a gente não pode errar, de que a gente tem que buscar a perfeição, uma perfeição que não existe. Então, errar é errado. E por isso a gente sente culpa, né? E já começa a se castigar com a culpa. E falando na questão da parentalidade, é incrível, né? A gente sente culpa por tudo. A gente sente culpa porque gritou com o filho, a gente sente culpa porque tá com raiva do filho, a gente sente culpa porque a gente aplicou um castigo. Enquanto a gente ficar nesse ciclo vicioso, né, da culpa, a gente não consegue se transformar. A gente realmente tem que jogar a culpa fora e assumir a responsabilidade, porque a gente vai errar muito. Perfeição não existe, gente. Não tem jeito. A gente vai errar o tempo inteiro. A questão é a gente já ter tomado consciência dos nossos erros e do nosso padrão de conduta para conseguir começar a mudar esse padrão de conduta, né? Essa semana eu até fiz um post nas redes sociais sobre a jarra que enche, porque a minha jarra encheu essa semana e quando eu fui ver eu tava dando um monte de resposta atravessada, eu tava falando mal com os meus filhos, eu não tava conseguindo me gerenciar emocionalmente, porque chegou um momento que eu transbordei. Eu não tava tendo tempo pra mim, não tava tendo meu momento de autocuidado, né? E acabei passando por cima dos meus sentimentos e acabei transbordando com as crianças. E me senti mal por isso. Mas quando veio a questão da culpa, eu falei, não, você não vai chegar, não. Eu vou me perdoar. Eu aceito que eu estou com raiva. Essa raiva tem a ver com uma informação que eu estou carregando. Então, eu vou integrá-la. Vou assumir a responsabilidade por tudo isso, pelos meus atos, né? Vou me desculpar com as crianças. E vou me perdoar. Porque se eu ficar me autoflagelando, ai meu Deus, que mãe horrível que eu sou e tal, eu não consigo sair disso. E a gente é o melhor pai que a gente pode ser para os nossos filhos. E estamos num caminho de transformação. A gente traz muita informação de trás, muitos programinhas instalados, muitas sombras, né? Muitas feridas da nossa infância que sem dúvida vão se projetar na educação que a gente oferece para as crianças. Não tem jeito. Só que, aos poucos, a gente vai se questionando, a gente vai se auto-indagando e vai conseguindo desemaranhar, né, esse monte de novelo aí enrolado para entender por que certos comportamentos das crianças despertam ira, despertam raiva, não só das crianças, mas de outras pessoas também. E o que a gente faz com essa raiva? O que a gente faz com essa ira? A gente nega? Ah, não, eu não estou sentindo isso, é muito feio sentir isso. Se a gente negar, pode ter certeza que essa raiva vai para a sombra. E a partir do momento que vai para a sombra, vai se manifestar de alguma maneira no nosso corpo, né? O corpo fala o que a mente cala. Essa é uma frase do Henrique Corbera, que é um espanhol que criou o método Bioneuroemoção. E assim, se a gente calar a mente resolver não aceitar aquilo, não aceitar algum sentimento, alguma emoção, vai se manifestar no nosso corpo com forma de doença, com algum sintoma. Aí a gente vai tentar abafar o sintoma. Eu tô com dor de garganta. Dá-lhe remédio para parar a dor de garganta. Mas você tá tentando apagar o sintoma. A causa da dor de garganta você não tá conseguindo enxergar. Provavelmente tem uma causa ali, emocional, sem dúvida nenhuma, qualquer doença tem uma base emocional por trás, que a gente não tá enxergando, a gente tá só no sintoma. Quando a gente aceita o que a gente sente, né, a gente é honesto com a gente. Beleza, eu sinto isso, né? E todo esse trabalho de acolhimento e validação emocional dos nossos filhos, que a gente está trabalhando para fazer com os nossos filhos, é importante a gente fazer primeiro com a gente, né? Porque se a gente não acolhe e não valida o que a gente está sentindo, a gente não vai ter disponibilidade emocional para atender os nossos filhos quando eles precisarem, né? É um trabalho prévio realmente, porque como nós não recebemos isso lá atrás, isso é uma ferida que a gente carrega, né? E muitas vezes, quando os nossos filhos precisarem, quem vai se manifestar é a nossa criança ferida, é ela que vai guiar o nosso comportamento. E o que vai acontecer? É a Daniela, criança, contrariada, magoada, que vai gritar com os filhos, que vai castigar, enfim, a Daniela que foi reprimida. E isso acontece com todos nós, né? Ah, não, outro dia eu tava na rua e vi uma criança correndo atrás da mãe falando, mamãe, me perdoa, me perdoa. E a mãe, não, eu não te perdoo. Eu falei, gente, a criança tá reconhecendo que errou e tá pedindo perdão e a mãe não está perdoando. Por quê? Porque essa mãe não sabe se perdoar. Ela não sabe perdoar os seus erros e, portanto, ela não sabe perdoar os erros do filho. Então, essa tríade que faz a sociedade funcionar de um modo geral, o erro, a gente sente culpa e a gente tem que ser castigado, vamos esquecer isso.
Erros são oportunidades maravilhosas de aprendizado. O que a gente pode aprender com eles, né? Sempre tem um lado positivo e negativo em todas as coisas, né? São polos. Então, qualquer erro tem um lado positivo e um aprendizado que eu posso tirar dele. Eu não tenho que sentir culpa, eu posso assumir a responsabilidade por esse erro, né? E eu não tenho que ser castigado por isso. Muitas vezes a gente acaba não demonstrando o que a gente sente porque a gente acha errado, a gente sente culpa e tem medo de ser julgado, né? O castigo seria um julgamento aí com relação aos nossos sentimentos. Quantos de nós já nos sentimos alguma coisa, ou ciúmes, ou raiva mesmo de alguém e preferimos esconder aquilo, não sendo honestos com os nossos sentimentos, porque a gente tem medo de ser julgado. Ai, que feio sentir isso. Ai, isso não se sente. Não. Mesmo até com relação aos nossos filhos. Com relação, depois que o neném nasce, você pode estar com medo, você pode estar sim com raiva, você pode estar se sentindo desamparada. E aí são sentimentos desencontrados, você fica, como é que eu tô sentindo isso? Se eu tô com um filho aqui na minha frente, o filho é uma bênção. Qual o problema? O filho é uma bênção, não tem nada a ver com o que você está sentindo. Ao mesmo tempo que você pode estar muito alegre, muito feliz por ter tido um filho, você pode estar triste por estar se sentindo sozinha, por você estar sem tempo, por você não estar tendo apoio emocional. Não tem problema nenhum você ser honesto com você. E é extremamente necessário você ser honesto com você, com o que você sente, para você conseguir acolher e validar os sentimentos do seu filho. E depois disso, se perdoar. Não tem problema sentir nada, não é errado sentir nada. Perdoe-se, porque ao se perdoar, a entender que você vai errar e que não tem problema nenhum, aceita isso, se perdoa e assume a responsabilidade. É esse o caminho da transformação. Eu quero mudar, eu aceito mudar e não tem problema nenhum. A partir daí você vai conseguir perdoar os seus filhos e perdoar as outras pessoas, né? Muita gente não consegue perdoar os outros porque está o tempo inteiro julgando as atitudes do outro, julgando as escolhas do outro. Mas isso é porque essa pessoa está o tempo inteiro se julgando, né? O maior juiz que nós temos somos nós mesmos. A gente é implacável, a gente não deixa passar nada. Só que, claro, como a gente não gosta de reconhecer isso na gente, e isso tá na sombra, isso vai se projetar nas outras pessoas e a gente vai apontar o dedo para todo mundo. Ah, fulano faz aquilo, fulano fala aquilo. Isso é a nossa sombra que tá se manifestando. E tá mostrando pra gente, olha aqui, você tá falando de você. Toma cuidado. Porque a partir do momento que você se perdoa e para de se julgar, você se despe desse julgamento alheio também. Você consegue simplesmente aceitar as pessoas como elas são e perdoá-las. Não tem nem o que perdoar, porque elas são assim. E você não tem que mandar em nada, você não tem que definir e determinar nada. Você não vai estar julgando ninguém. E isso é libertador. Nesse processo de autoconhecimento, quem tem que se perdoar é você. Não espere perdão alheio, né? Porque às vezes você pode agir mal com uma pessoa, você pode pedir perdão e essa pessoa simplesmente não te perdoar. Porque ela também está num processo de que não sabe se perdoar. Então você se perdoa. Isso é o mais importante. Não fique se culpabilizando, né? Porque a culpa é autoflagelação, é autopenitência, sofrendo porque aquela pessoa não te perdoou. Você se perdoa, você assume a responsabilidade pelo que você fez, repara algum dano que tenha sido causado e aí você não tem mais o que fazer. Você entregou isso. Beleza. Porque senão a gente entra naquele ciclo de errar é proibido, eu nunca posso errar porque as pessoas não me perdoam e aí eu sou castigada. Não. Você causou um dano, você tem que se perdoar, vai pedir perdão para a pessoa, tentar reparar o dano, assume a responsabilidade por isso, se a pessoa não te perdoar, já deixou de ser um problema seu, você já soltou isso. Então, pessoal, a gente só consegue respeitar, aceitar, perdoar e amar outras pessoas quando a gente se respeita, a gente se aceita, a gente se ama e a gente se perdoa. Não tem jeito, sempre vai passar por nós. Então, sejamos honestos com o que a gente sente. Não é feio sentir nada, não é errado sentir nada. A questão é o que a gente vai fazer com esse sentimento, com essa emoção. Se a gente vai conseguir canalizar para uma coisa boa ou se a gente vai sair quebrando tudo, né? Aí tá a questão da autorregulação, que é importantíssima para servir de exemplo, para modelar para os nossos filhos. Eles vão se espelhar na gente, os neurônios espelhos deles estão aí trabalhando o tempo inteiro vendo, peraí, quando eu tô com raiva, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que quebrar tudo? Beleza, vou quebrar tudo. Não,
peraí, papai e mamãe estão se controlando, eles estão respirando, estão acolhendo o que eu estou sentindo, beleza, não tem problema nenhum eu sentir raiva. E assim as crianças vão entendendo que não tem nada de mal sentir nada. Eles vão sentir intimidade emocional com a gente a ponto de conseguirem mostrar pra gente o que eles estão sentindo. Eles não vão ter vergonha de mostrar o que eles estão sentindo. E essa intimidade emocional é tão maravilhosa, porque cria uma conexão tão maravilhosa com as crianças. Você vai ser o melhor amigo dos seus filhos. Ele vai sentir segurança de falar com você tudo o que ele está sentindo. E não medo de ser castigado, de ser julgado, de sofrer alguma represália. A intimidade emocional, a honestidade emocional que você tem com você, né, vai gerar intimidade emocional com seu filho. Então ele não vai ter medo de você. Então, pessoal, integrem tudo que vocês estão sentindo. Não tem problema sentir nada disso. Integre para que nada disso vá para a sombra, porque quando vai para a sombra é um trabalho dobrado, porque a gente tende a não querer reconhecer nada daquilo como parte de nós, a gente não aceita, e a gente vai conseguir ver isso em todas as pessoas que estão à nossa volta, inclusive nos nossos filhos. E o sofrimento é muito maior. Aceita que você é assim, se perdoa por ser assim, e se você quiser, se transforma. É um caminho de transformação de autoconhecimento. E isso é muito importante para a gente conseguir alcançar um padrão de educação respeitosa e conectada com os nossos filhos. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma parada nas próximas 2 semanas, né, de Natal e Ano Novo, porque com criança em casa vai ser impossível gravar os vídeos. Então esse é o último vídeo do ano de 2018. Eu espero que vocês tenham um 2019 maravilhoso, que seja um ano transformador para todos nós, que a gente continue sim trilhando esse caminho de autoconhecimento para chegar a uma educação respeitosa para os nossos filhos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. E a gente se vê em 2019. Um super beijo para vocês!